Fala pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai ver a sexta e última integral complexa essencial. Então ela é uma integral muito parecida com a integral do tipo 5, a gente continua tendo aqui e elevado a x, sendo que a é um parâmetro real ou complexo. Então real ou complexo, como a gente viu fazendo a generalização no final do vídeo anterior. R continua sendo uma função racional. Só que agora a gente introduz também um polinômio p de x. Então p de x aqui é um polinômio. Tá? E uma característica que a gente pode sempre assumir que é válida para essa integral é que esse polinômio ele não tem coeficiente livre. E por que a gente pode fazer isso? Tá? A ideia é bastante simples. A maneira mais fácil de ver isso é com um exemplo. Vamos supor que o nosso p de x aqui valha, por exemplo, digamos, x ao quadrado mais 3x mais 4. Então significa que na hora que a gente fizer a integral que a gente quer calcular, então a integral de p de x vezes e elevado a ax vezes a função racional de e elevado a x dx, a gente pode quebrar essa integral em duas partes. Então na primeira integral eu vou ter a integral de menos infinito até mais infinito. E desse polinômio eu vou pegar todos os termos, exceto pelo coeficiente livre, então x ao quadrado mais 3x vezes e elevado a x vezes r da exponencial mais, e agora eu fico com 4 vezes a integral de menos infinito até mais infinito de e elevado a x vezes r de e elevado a x dx. Ou seja, aqui eu obtenho um polinômio sem coeficiente livre, que eu posso chamar, por exemplo, de p tilde x. E a segunda integral é justamente uma integral do tipo 5, que a gente viu no vídeo anterior. Tá? Então, se você ainda não sabe como resolver essa integral, eu vou deixar o link no card para você consultar qual foi o trabalho que a gente fez em cima dela. Além de tudo, claro, a gente vai sempre assumir que esse parâmetro A está dado de maneira que, combinado com a função racional e o polinômio, a sua integral tem a convergência absoluta. Foi a mesma condição que a gente impôs para as integrais do tipo 5. Tá? Então agora na próxima tela a gente vai ver qual vai ser o algoritmo de solução para esse novo tipo de integral. Vamos conferir agora o método de solução para as integrais desse tipo. Então o algoritmo é o seguinte. Uma parte é igual ao que a gente fez para as integrais do tipo 5. Então o contorno que a gente vai usar para tomar essa integração, ele vai ser exatamente o mesmo. Então eu começo fazendo um retângulo que vai ter uma aresta no eixo horizontal, de menos r até r. Vou subir até uma altura de 2π. E vou fechar o meu retângulo. E vou tomar essa integral com contorno no sentido anti-horário. Então outra vez eu vou denotar a região aqui por dr. Tá? Só que dessa vez a gente vai fazer uma coisa inédita aqui nos nossos vídeos. A gente não vai usar a função do integrando exatamente igual à função do enunciado. Aqui a gente vai escolher uma outra função f de z. A nossa função f de z ela vai ter o seguinte formato. Q de z vezes e elevado a z vezes r de e elevado a z. Tá? A diferença é que está aparecendo aqui uma outra função q de z, que vai ser o seguinte, um polinômio também, então q de z é um polinômio, tá? Tal que a seguinte relação é satisfeita. A gente vai querer que quando eu calcular q de z menos e elevado a 2πi vezes a vezes q de z mais 2πi, eu obtenha exatamente o polinômio p de z. Tá? Então essa é uma relação importante, a gente vai denotar com a estrela. Tá? E qual que é a ideia aqui?
Primeira coisa é que a gente tem uma diferença de dois polinômios iguais, então por isso que a gente precisa que P de Z não tenha coeficiente livre, para que essa diferença sempre seja possível de se resolver. E aqui a gente vai ter as seguintes condições. Se o meu parâmetro A não for inteiro, a gente pode garantir que existe tal polinômio Q de Z, e ele vai ter o mesmo grau do polinômio P. Então, com grau de Q igual ao grau de P. Por outro lado, se o parâmetro A dessa vez for um parâmetro inteiro, então a gente vai ter que encontrar Q de Z com um grau, uma unidade maior do que o grau de P. Então, o grau de Q vai ser a mesma coisa que o grau de P mais 1. E como que a gente faz para encontrar esse polinômio Q de Z que a gente precisa? Tá? Então, se a gente já tem uma informação sobre o grau desses polinômios, basta a gente resolver essa relação estrela, tá? Usando o método dos coeficientes indeterminados. Então, por coeficientes indeterminados, a gente vai descobrir o polinômio Q de Z, e aí basta tomar a integral, quebrando naqueles 4 pedaços, como a gente fez no vídeo anterior. Tá? Na próxima tela a gente vai explorar um exemplo, e vai ficar um pouco mais claro como que a gente faz para encontrar P de Z, e como que a gente faz para resolver essa integral. Vamos dar uma olhada no seguinte exemplo, então. Eu quero integrar de menos infinito até infinito, x vezes e elevado a x, dividido por e elevado a 3x mais 1. Só para a gente não perder de vista os dados do nosso problema aqui, o nosso polinômio P de x vale x, o parâmetro A aqui vale 1, ou seja, é um número inteiro. Essa informação é importante para a gente definir o grau de Q. E a nossa função racional R de t, né, vai ser 1 sobre t ao cubo mais 1. De modo que a hora que eu substituo o parâmetro t por e elevado a x, eu tenho 1 sobre e elevado a 3x mais 1. Tá? Então, a informação importante para a gente aqui é que, como a gente sabe agora que a é um valor inteiro, então o grau de q vai ser igual ao grau de p mais 1. E nesse caso, p é um polinômio de primeira ordem, então o grau de q vai ser igual a 2. Ou seja, a gente vai procurar um polinômio Q de Z com os seguintes coeficientes: alfa z² mais beta z. Então, lembrando que que Q de Z não precisa ter coeficiente livre, porque ele vai ser cancelado na hora que a gente fizer a solução do sistema. Então, vamos resolver a nossa relação estrela aqui. Então, lembrando que a relação estrela ela era dada para a gente da seguinte maneira: Q de Z menos e elevado a 2π ai vezes Q de Z mais 2πi. Tudo isso tinha que ser igual a P de Z. Então, se a gente substituir no nosso contexto, o que a gente vai ter? Q de Z vai ser alfa z² mais beta z. Então, alfa z² mais beta z. Menos. Nesse caso, como o valor de A é exatamente igual a 1, esse termo e elevado a 2π ai vai ser só e elevado a 2π, que é a mesma coisa que 1, então ele pode ser ignorado. E basta a gente substituir, então, o Q de Z mais 2πi. Ou seja, a gente vai ficar com menos alfa que multiplica Z mais 2πi ao quadrado, mais beta que multiplica Z mais 2πi. E tudo isso tem que ser igual a P de Z, que na verdade é só Z, já que P no nosso caso é o polinômio identidade.
Então, vamos expandir esses termos aqui e descobrir o que a gente obtém. Então, a gente fica com αz² mais βz menos. Aqui dentro a gente vai ter, então, αz² mais 4 αzπ. Agora, mais 2π, tudo isso ao quadrado, então menos 4 π², tudo isso ainda vezes alfa. Depois a gente vai ter mais βz, mais beta que multiplica 2π. E tudo isso tem que ser igual a z. E aí a gente pode fatorar os termos que têm a mesma potência no z. Então, para z ao quadrado eu vou ter do primeiro termo alfa. E aqui dentro dos colchetes ainda vai me gerar um menos alfa. Mas, aí para z eu vou ter beta, que é o que veio do primeiro termo, menos 4 alfa e π, menos beta. Esses são os termos do z. E mais eu tenho alguma coisa de coeficiente livre ainda. Então eu vou ter 4 π² vezes alfa mais 2 π vezes beta. Só que na verdade isso aqui vai ser menos, né? Menos. Exato. Tudo isso vai ser igual a z. E agora a gente pode isolar para cada um dos coeficientes. Então, z² alfa menos alfa já vai ser automaticamente zero, não tenho o que fazer. Vamos comparar os coeficientes da esquerda e da direita para a primeira potência de z. Então eu tenho menos 4π vezes i vezes alfa igual, do lado direito a potência de z tem coeficiente 1. Então eu descubro que o alfa vai ser igual a menos 1 sobre 4πi. 4π. E agora se a gente comparar o coeficiente livre, então eu tenho que 4πα² menos 2πi beta tem que ser zero. Então 4π² alfa menos 2π e beta tem que ser zero. Então a gente descobre que beta, como a gente já tem o valor de alfa, a gente descobre que beta tem que ser igual a meio. A conclusão que a gente tira, então, é que o polinômio q de z que a gente quer encontrar, ele tem o seguinte formato. Ele vai ser menos z² sobre 4πi mais z sobre 2. E agora que a gente descobriu o q de z, a gente está pronto para começar a trabalhar com a integral. Então agora a gente está pronto para montar a nossa integral. Então lembrando que a gente vai integrar em cima da função f de z, que é igual a q de z vezes e elevado a z sobre e elevado a 3z mais 1. A gente vai começar então a olhar agora as singularidades dessa função. Então q de z é polinômio, e elevado a z é holomorfo. Então, a única parte que pode dar problema é se o denominador for para zero. Então, a gente está querendo olhar situações onde e elevado a 3z vai ser igual a menos 1. E isso vai acontecer, então, toda vez que z for um múltiplo ímpar de πi, então π vezes i vezes 2n mais 1, tudo isso dividido por 3, né? Ou seja, quando e elevado a 3z for um múltiplo ímpar de π. Então, isso aqui para todos os valores de n inteiros. Tá? Em particular, lembrando que a nossa região de integração ela vai da altura 0 até a altura 2π,
Então aqui a gente vai ter 3 singularidades que vão cair dentro da nossa região DR. Então isso vai acontecer quando z for igual a πi sobre 3, quando z for igual a 3πi sobre 3, ou seja, πi, e quando z for igual a 5πi sobre 3. A próxima singularidade depois dessa já daria alguma coisa mais alta que 2π, e aí não serve pra gente. Então, vamos calcular aqui como exemplo o resíduo no ponto πi da nossa função f de z. Tá? Como é um polo simples, então eu vou usar a mesma técnica que eu usei nas integrais do tipo 5. A gente vai olhar o limite quando z tende a π. Vamos fazer π sobre 3, que é o primeiro. Então, π sobre 3 da nossa função q de z vezes e elevado a z dividido pela derivada do que está no denominador. Então, pela derivada de e elevado a 3z mais 1. Então, a gente vai ficar com q de z vezes e elevado a z, tudo isso dividido por 3 vezes e elevado a z, e tudo isso a gente vai substituir quando o z vale π sobre 3. Então, a gente não precisa fazer esses cálculos agora, então a gente vai ficar com o quê? Então, q elevado a π sobre 3 vezes e elevado a π sobre 3, tudo isso dividido por 3 vezes. E claro, aí, falta um 3 aqui, né? 3 vezes e elevado a 3e. E elevado a 3e, no ponto π sobre 3 vai valer exatamente menos 1. Então eu fico com menos 3 no denominador. Esse é o resíduo para π sobre 3. Os outros resíduos eles podem ser encontrados da mesma forma. Então, pausa o vídeo agora, calcula os outros 2 resíduos, e na próxima tela você confere se os resultados eram os mesmos. Vamos conferir agora os outros resíduos. Então, o processo é exatamente o mesmo que a gente fez para calcular o resíduo no ponto π sobre 3. E você pode perceber que para todos eles, o termo que está no denominador vai sempre resultar em menos 3. Ou seja, o resíduo, quando eu estiver olhando o ponto π, vai ser q de π vezes e elevado a π, tudo isso dividido por menos 3. Então já vou colocar o menos aqui para fora e o 3 no denominador. Da mesma maneira, o resíduo, quando eu estiver olhando o ponto 5π sobre 3 da função f, vai ser q elevado a 5π sobre 3 vezes e elevado a 5π sobre 3. Tudo isso dividido por menos 3. Então, o menos a gente coloca aqui, o 3 no denominador. E agora a gente está pronto para aplicar o teorema dos resíduos e efetivamente começar a mexer com a integral. Chegou a hora de a gente aplicar o teorema dos resíduos. Então a gente vai ter aqui 2πi vezes a somatória dos resíduos. Foram aqueles que a gente acabou de calcular. Eles vão ser iguais à integral no contorno da região dr de f dz. Então, para a gente manter a notação que a gente viu nas integrais do tipo 5, eu vou denotar a primeira aresta vertical aqui por γ1 e a segunda aresta vertical por γ2. Como vai ficar a nossa integral, então? A gente vai quebrar na soma de 4 integrais, cada uma através de uma aresta. Então, na aresta horizontal que coincide com o eixo x, eu vou ter a integral de menos r até r. Nessa aresta, a minha coordenada z ela vai ser, na prática, a mesma coisa que a coordenada x, então eu posso escrever como q de x vezes e elevado a x dividido por e elevado a 3x mais 1 dx, mais a segunda integral, por enquanto, eu vou manter como integral de γ1 f dz. A terceira integral, quando a gente estiver na aresta superior, a gente vai fazer a mesma parametrização que a gente usou nas integrais do tipo 5 também. Então, z aqui tem coordenadas x mais 2πi. Então, eu posso tomar menos essa integral indo de menos r até r, de q x mais 2πi
vezes e elevado a x mais 2π. Tudo isso dividido por e elevado a 3, que multiplica x mais 2π. Mais 1. E por fim a gente integra ao longo da aresta γ2 f dz. Então vamos simplificar um pouco o terceiro termo para ver o que a gente tem aqui. Esse termo e elevado a x mais 2π seria a mesma coisa que e elevado a x vezes e elevado a 2π. E elevado a 2π vale 1, então isso aqui é a mesma coisa que e elevado a x. Da mesma maneira, esse trecho todo que está aqui embaixo seria e elevado a 3x vezes e elevado a 6π, que também vale 1, então sobra só e elevado a 3x. Com isso a gente consegue unir os termos da primeira integral e da terceira integral para ficar com q de x menos q de x mais 2π, tudo isso vezes e elevado a x, tudo isso dividido por e elevado a 3x mais 1, dx, e tudo isso agora mais as integrais em γ1 de f dz e a integral de γ2 em f dz. Tá? Agora, aqui ficou faltando um parênteses. Agora, você pode fazer uma estimativa para a integral γ1 e γ2 que é exatamente igual à do vídeo anterior, então eu não vou repetir aqui, só vou marcar o resultado. Então que o módulo de integral ao longo de γ1 de f dz vai tender para zero quando r for para infinito. E da mesma maneira, a integral em γ2 de f dz também vai tender para zero quando r for para infinito. Então na próxima tela a gente vai consolidar o resultado e chegar na resposta final. Vamos recapitular agora o resultado que a gente obteve e analisar o que acontece quando a gente faz r tender para infinito. Então nessas situações a gente viu que pela estimativa a integral em γ1 vai para zero, a integral em γ2 também vai para zero, e agora dentro dessa integral a gente tem a relação q de x menos q de x mais 2π, que era justamente p de x, porque isso aqui era a relação que precisava ser satisfeita por estrela para o caso concreto quando a vale 1. Ou seja, a gente descobre que a nossa integral, então, quando r tende a infinito, vai tender a própria integral i que a gente quer calcular, e portanto, então, i vai ser igual a 2πi vezes a soma dos resíduos. Lembrando que o primeiro resíduo tinha valor q de πi sobre 3 vezes e elevado a πi sobre 3. Tudo isso dividido por menos 3, mais q de πi vezes e elevado a πi, tudo isso sobre menos 3, mais q de 5πi sobre 3, vezes e elevado a πi, ou melhor, 5πi sobre 3, tudo isso dividido por menos 3 também. E aí fica de exercício para vocês fazerem essas contas, a gente vai obter o resultado final, menos 2π² sobre 27. E esse então é o valor da integral original que a gente queria calcular.